Bom, então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo do NEPGCL, hoje no dia 21 de abril de 2025. Nós vamos iniciar mais uma perícope, que é Jesus em Nazaré. Esperamos que todos estejam tranquilos, com saúde, e que tenham passado aí uma boa Páscoa, né? E vamos aqui, que Jesus nos abençoe aqui nessa início de mais essa pequena jornada aqui. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos ler a passagem. É uma passagem, eu acho interessante. Espero que vocês gostem também. É uma passagem que está em Lucas, Marcos e Mateus. A gente vai se ater um pouquinho mais em Lucas, tá? Porque ela é um pouco maior, tem uns detalhes um pouco diferentes, né? Que acrescenta aí, mas a gente vai comparando todas elas. Então, vamos ler aqui, ó. Dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade será que eu pulei um pedacinho aqui? E proclamar o ano aproveitado por parte do Senhor. Nossa, deixa eu viajar aqui. Desculpa, gente, parece que eu... Parece que eu comi alguma palavrinha aí, né? Era só um instantinho, gente. Desculpa, viu? Val, eu estou com a Bíblia aberta no versículo, no capítulo 4 de Lucas. Qualquer coisa eu posso ler aqui para você, tá bom? Eu já peguei aqui, querida. Então, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou lendo o 18, tá? Está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da visão aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, está faltando aqui os oprimidos, tá? E proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Depois eu acrescento aqui os oprimidos. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Continuando, né? Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca e dizem: não é este o filho de José? Disse a eles: sem dúvida me direis essa parábola: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos têm ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui na tua pátria. E disse: amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para a mulher viúva Sarepta, da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e o conduziram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitá-lo. Ele, porém, passando pelo meio deles, partia.
Essa é o trecho, a perícope que está em Lucas, né, como a gente falou. Aqui eu escolhi seguir essa, porque essa traz aqui o texto que ele leu, né, o texto que ele leu, e traz também a referência que ele faz aqui para outros gentios aqui, né, que ele fala da viúva de Sidônia, de Naamã, o Ciro, que nas outras não falam, né? Então, por isso que eu escolhi essa daqui, porque, olha, em Mateus fica assim, ó, sucedeu que, concluindo essas parábolas, ou seja, no capítulo anterior aqui tem várias parábolas que ele contou, né? Então, sucedeu que, concluindo essas parábolas, Jesus retirou-se dali. Após vir para a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntas de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios por causa da falta de fé deles. Então, assim, é a mesma passagem, mas traz, assim, outras questões, né? Fala mais do fato de eles falarem, pô, mas não é o filho do carpinteiro, não é filho da aquele carinha que juntou, que viveu com a gente aqui, como é que ele está falando todas essas coisas, né? E não fala que assim hoje cumpriu essa profecia, tal, porque não tem o texto que ele leu, né? Então não tem por que acrescentar aquela fala. E em Marcos, tá da seguinte maneira: após sair dali, vem para a sua pátria e os seus discípulos o seguem. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga deles. E muitos, ouvindo, maravilhavam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? E tais prodígios acontecendo através das suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui junto de nós? E se escandalizavam nele. Dizia-lhes Jesus: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia realizar ali nenhum prodígio, a não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhes as mãos. Admirava-se por causa da falta de fé deles, e percorria as aldeias ao redor ensinando. Então, meus amigos, é assim, a gente, tanto em Marcos como em Mateus, é uma passagem reduzida, né? Em Lucas tem um pouquinho mais de informação, mas aqui, essa parte deles se escandalizarem, vamos dizer assim, por conta de falar, mas é filho de Maria, irmão de Tiago, tal, de onde vem todas essas sabedorias? Essa questão é mais acentuada aqui, tanto em Marcos quanto em Mateus. Tá bom? Então, assim, cada vez que você procura aí alguns textos sobre essa questão, o que mais é tratado, né, nos diversos textos, é a questão, vamos dizer assim, do preconceito realmente, né, por dizer assim, pô, mas é um cara que vivia com a gente aqui, era um cara que não tinha nada, era super simples, né, filho do carpinteiro, filho da Maria, onde se viu um carinha que brincava aqui com a gente, aquela história, não fez faculdade, não tem doutorado, né, como é que ele está falando essas coisas todas, né, ou seja, ele não estudou nas escolas dos rabinos, como que ele está falando todas essas coisas, como que dizem que ele está fazendo tantos prodígios.
Então, é aquele preconceito de quem diz, pô, mas ele não é um Zé Ninguém, vamos dizer assim, né? E está falando todas essas coisas. Então, ou é alguém que... Como que a gente, né? Como é que a gente faz? Ou a gente se admira pelo que ele está falando, ou é um cara que também a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado, porque vai que ele está falando alguma heresia, né? Ou alguma blasfêmia, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, bem resumido, né? O que se fala quando se retrata Marcos e Mateus, assim, dessa passagem é isso. Mas a gente vai pensar um pouquinho mais, vai tentar ver o que mais. Isso existe também, a gente vai comentar sobre isso também, né? Mas vamos buscar alguma coisa a mais, né? Vamos buscar alguma coisa a mais para a gente. Santos de casa não faz milagre, é isso mesmo, né? Assim, é esse conceito, né? Quando ele fala que nenhum, como é que ele fala? Que não há profeta em sua pátria, né? Nenhum profeta é aceito em sua pátria, né? Mas vamos tentar ver um pouquinho mais, alguma coisa a mais, além dessa questão do preconceito realmente, né? Então, que é gritante, aí, né? Lógico, é gritante, né? Mas vamos ver. Então, eu vou dar uma olhadinha de novo aqui com vocês em Lucas, para a gente depois entrar em detalhe para cada um dos versículos, tá? Eu devia ter colocado Lucas no final, né? Porque assim ficava melhor. Então, dirigiu-se a Nazaré, onde foi criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então, só nesse aqui já tem uma série de coisinhas que a gente pode observar aqui, né? Foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito tal e tal coisa, né? E aí ele começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura nos seus ouvidos. Aí todos se maravilharam, ao mesmo tempo se escandalizaram, né? E ele, observando isso, diz para eles, sem dúvida me direis essa parábola, médico, cura-te a ti mesmo. Todas essas coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui. Quer dizer, a gente ouviu falar que você fez um monte de coisa aí, um monte de fenômeno, faz aqui, para provar que você realmente é alguém, né? Faz aqui, para mostrar para a gente como é que é essa coisa, né? Então, amém vos digo que nenhum profeta é aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, aí ele faz outra citação, né, do Antigo Testamento, que a gente vai entender mais para frente o que ele quer dizer, por que ele fez essas duas citações, né? Na verdade, ele fez assim, olha, em momentos de sofrimento, que quem foi acolhido, na verdade, foram gentios, né? Um da Sidônia, outro era Ciro, né? Ou seja, eram pessoas que, teoricamente, não teriam a fé porque não teriam certo conhecimento, mas elas tinham fé e o povo não tinha, né? Resumindo, mais ou menos, é isso que ele quer dizer aqui, né? Então, para eles, que têm um certo conhecimento, não haveria necessidade de mostrar certos fenômenos, eles teriam que ter essa fé já no coração deles, né? E aí eles tentam levá-lo para matá-lo, mas ele, porém, passando no meio deles, partia, né? Então, nós vamos começar. Para quem gosta daquele seriado The Chosen, tem um episódio que mostra essa passagem aí, né? Ele indo para Nazaré. Então, vamos pensar aqui no primeiro versículo, gente. Agora vamos com calma, vamos ver o que a gente consegue ver aqui, né? Então, ó, dirigindo-se a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E aí, o que vocês gostariam de... O que vocês conseguem observar aí? A gente já estudou algumas coisas que já dão elementos aí para vocês colocarem algumas reflexões aí, colocar algumas observações aí. O que vocês gostariam de falar daí?
Ou quem gostaria de falar, ou se não gostaria de falar, como é que é? Nada? Mesmo? Então vamos começar, olha. Primeiro, ele foi para Nazaré, onde ele foi criado, ou seja, onde ele conviveu a maior parte da sua permanência aqui na Terra, né? Lembrando da família consanguínea, da família espiritual, Jesus vai permitir que os seus possam ter a oportunidade de provar a sua fé e ascender a outros patamares. Ou seja, ele foi para lá, ele não esquece, vamos dizer assim, da família consanguínea, né? Porque a família dele estava lá, e também a família espiritual dele também estava lá, que eram as pessoas que ele conviveu quando era criança, quando era jovem, né? Antes dele sair para o seu ministério, né? Então, existiam ali muitos corações queridos. Seguramente existiam muitos corações queridos ali, né? Então, o que ele faz? Ele vai para lá para dar uma oportunidade, para permitir para conversar com eles, falar com eles sobre a fé, sobre a missão dele, né? Ele fala da missão dele, na verdade, mas, na verdade, ele não acabou não sendo aceito aí, né? A gente vai ver que, né, pela perícope, a gente vê que depois eles querem matar Jesus, né? Querem levá-lo para um precipício lá, então eles acabam não aceitando. Mas é uma oportunidade que foi dada, né? Um cuidado, vamos dizer, que ele teve com os familiares, tanto consanguíneo como a família espiritual, né? Meio que uma volta às origens, volta a quem lhe deu oportunidade, assim, quer dizer, lógico que para ele era diferente, mas a Maria que deu oportunidade, né, que foi encarregada de trazê-lo aqui fisicamente, né? Bom, o que mais? Ele entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o costume. A gente sabe que Jesus sempre seguiu os costumes da época, afinal ele falou, né? Costumes da época, tanto da raça quanto da lei de Moisés, né? Porque inclusive, ele falou, não vim destruir a lei. Então, segundo o costume, como era de costume, ele participava das festas, né? Ele se dirigia a Jerusalém na época das festas, a gente sabe disso, né? E a questão do sábado, no sábado, todos iam para a sinagoga para a leitura de um trecho da Torá. Então, ele se dirige à sinagoga como era de costume do seu povo, da sua raça, né? E eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, mas vamos comentar aí, caso alguém não saiba. O povo hebreu, todo sábado, eles têm a leitura da Torá, né? Que é a Paraxá, que eles falam. A Paraxá é assim, é um trecho que é reservado para cada dia de sábado, né? E o trecho que é lido, por exemplo, aqui no Brasil, no sábado passado, vamos supor, é o mesmo trecho que está sendo lido em todas as sinagogas do planeta, né? Eles têm, assim, um costume que começa no começo do ano, é o início da Torá, tem um trecho específico, né, da Paraxá, um trecho já determinado. No sábado seguinte é outro trecho, e outro trecho, e assim vai em todas as comunidades, em todos os países, é sempre lida o mesmo trecho, né, naquele determinado sábado. É lógico que mudam-se os horários aí por conta dos horários em cada país, né? Mas é sempre o mesmo trecho. O que mais? Levantou-se para ler. Uma lembrancinha para nós, né? Levantou-se é um verbo do qual dedicamos sempre uma boa observação e reflexão. Sempre importante.
que antes de qualquer aproximação aos escritos sagrados, elevarmos nossos pensamentos, por exemplo, com uma oração, como a gente faz aqui. Quando a gente começa, a gente faz uma oração. Em todas as reuniões espíritas, normalmente, é feita uma oração, né? E é aconselhável também, quando você vai fazer um estudo na tua casa, por exemplo. É aconselhável que antes você eleve seu pensamento para que você receba ali as intuições necessárias, para você poder receber ali a orientação, a intuição necessária para que você possa retirar daquele estudo o máximo que a sua capacidade mental consiga, né? Tudo bem, pessoal? Alguma observação aí? Não? Eles comeram muito chocolate e já estão muito caladas, assim. Então deixa eu falar, eu comi muito chocolate, mas eu vou Fala, falar. Glorinha. Não, eu só estou lembrando assim do capítulo do Chosen, né? Só para acrescentar. Eles recebem Jesus com tanta alegria, né? Isso, é. Brincando, todos os amigos, aquela brincadeira toda sadia. E quando ele entra na sinagoga e começa falando, ele é expulso da sinagoga, não é? Ele é expulso na mesma hora. Gente, aquilo ali ficou assim tão marcado para mim, né? E parece que foi Lázaro que foi o encontro dele que ajudou também, né? Isso. Ajudou Jesus, deu a mão a Jesus naquela hora, foi Lázaro, né? Só que me veio uma lembrança agora muito viva desse episódio. Obrigada, é só isso. Muito interessante. Esses detalhes, né, que está lá no The Shows, a gente não tem nos evangelhos, né, que foi Lázaro, por exemplo, mas é bem provável, porque Lázaro, a gente sabe que Lázaro e as irmãs, né, Marta e Maria, foram amigos, assim, né, desde a infância, tudo. Então, com certeza, Lázaro devia estar lá, Lázaro, Marta, Maria, né, deviam estar lá, sim, com certeza, né. E essa questão que você falou, né, foi recebido tão bem. Então, foi, porque, como a gente comentou ali no começo, era a família consanguínea, era a família espiritual, eram as pessoas com as quais ele conviveu, na verdade, a maior parte do tempo que ele passou aqui, né? Porque se ele começou o ministério dele aos 30 anos, ele conviveu toda a adolescência, a infância, a adolescência com essas pessoas, né? Então, eram pessoas que realmente gostavam dele, né? Gostavam dele e tinham ouvido falar de muitos dos seus fenômenos, vamos dizer assim, né? Então, tinham ouvido falar, então estavam entusiasmados ali, realmente, por isso que eles pedem, né? Mostra aqui pra gente, você fez tanta coisa lá fora, por que aqui com a sua família você não vai mostrar pra gente também, né? Não foi aceito, né? Foi meio que desacreditado, né? Como no Isso, final da vida dele não foi aceito, exatamente. né? Quem que levantou a mão e não dá para ver, pode falar, quem é? Eu, Sheila, Fala, querido. é, eu imagino que Jesus tinha elementos, muitos elementos, para saber já que essa reação viria, Sim, né? Mesmo porque ele fala, nenhum profeta é levado a sério, ou todo profeta é levado a sério, a não ser na sua casa, né? isso, Ele mesmo fala isso. é, Então, eu imagino que, mesmo sabendo disso, ele entendeu que seria a hora de dizer para aquelas pessoas que ele era o profeta que eles estavam esperando. exatamente. Mas, e ele também fala que não fez essas coisas aqui porque eles não tinham fé, Isso, né? Ele não teve muita escolha. Ou ele faria para eles terem fé, mas assim, fora de lá, ele fez muita coisa para quem não tinha fé e que ficou tendo, porque ele surpreendeu fora de lá.
Por que ele não fez isso lá também para chocar menos nessa fala? Não sei, eu fico pensando o que estava passando na cabeça de Jesus nesse momento, porque ele sabia que ele não ia ser aceito. Uhum. Não sei, eu quero entender essa passagem com um pouco mais de profundidade, só estou pondo aqui minha... Com certeza. Né? É isso. Acho que a Silviazinha vai te esclarecer. Coitada de mim. Na minha opinião, é a seguinte: ele não fez porque não era a hora deles saberem, eles não tinham a compreensão. Né? Ele mostrava para quem compreendia, para quem aceitava a palavra dele. Agora, pessoas, até hoje é assim, né, gente? A gente está explicando, está falando, está lendo, está mostrando, está provando, e a pessoa não acredita. Então, cada coisa a sua época, cada coisa o seu tempo. Cada um está num desenvolvimento diferente espiritual. Então, é tempo para cada... Quando chegar, eles vão entender. Eu espero. Era isso. Então, só uma parte. É isso que eu estou dizendo. Eles não estavam prontos, mesmo assim, Jesus resolveu enfrentar, né? Mas sabia que eles não estavam prontos, e ele mesmo fala isso numa frase. Mas eu acho que faz parte também vai ver esse choque, ele estava querendo chocar mesmo, talvez, não sei. Ele fez muita coisa vamos dizer assim, para abalar as estruturas, né, nos locais, né? E eu acho que, assim, ele sabia realmente né, mas eu acho que, assim, é que nem aquela frase, né, que acho que o Arthur que fala, né, que no meio de um monte de cascalho, você sempre pode encontrar uma pedra preciosa, né? Então, sempre assim, a sementinha foi jogada, o alerta foi dado, né? E a oportunidade deles despertarem para essa condição também foi dada, né? Então, se não despertaram agora, nesse momento aqui da perícope, né? Mais à frente, com certeza foram despertados, né? Então, assim, Jesus sabia, se ele sabia, óbvio que ele sabia, né? Como a Sheilinha falou, né? Ele sabia até muito mais que isso, né? Até, com certeza, a crucificação, né? Mas mesmo assim ele veio, né? Aqui ele só foi enxotado, vamos dizer assim, da sinagoga, mas ele chegou até a cruz, né? Sabendo que ele ia chegar até lá, né? Então, sempre tem alguma destinação, sempre tem algum objetivo, e, no geral, eu acredito que são as sementes que ele lançou, que são, cada um germina conforme o solo, germina, né, no seu momento, como a Silvinha falou, né? Eu acho que mais ou menos é por aí. Denise, querida? É assim, ele ia passando pelos locais, né? E ia pregando a sua mensagem. E em outros locais se falava, porque tinha muitos viajantes, né? Então ele sempre foi comentado. Então, quem realmente escutava e acreditava ia à procura dele. Uhum. Então, ele tinha um campo aberto para ele poder fazer os milagres, vamos dizer assim, né? Fazer o que ele fez mesmo, curar pessoas, mas é porque aquelas pessoas, como você falou no início, tinham fé, acreditou nele, né? Então ele teve uma abertura para fazer. Ali em Nazaré foi o contrário, ele até estava procurando, mas não encontrou essa abertura, não encontrou uma pessoa que realmente fosse ter fé. Até mesmo pode ter sido, né? Porque a gente tem mania assim de um conhecido, muito conhecido nosso, a gente até fazer um certo desdém, né? Falar, por quê? Por que ele, né?
A gente sempre tenta não acreditar no que está próximo a gente, acreditar no que está mais longe, né? Então, eu acredito que foi assim por aí, né? Nesses nossos deslizes que a gente tem. E se fecharam para a mensagem dele, né? Ele até tentou, foi lá, levantou, leu a passagem, mas a pessoa não quis escutar, né? Estavam fechados para aquilo ali. Isso aí. Yarinha e depois Silvinha. Então, eu, assim, na minha condição um pouquinho, né? Não estou nem me comparando, mas só uma experiência, como na área de educação, nem sempre os êxitos são só os êxitos que são uma forma de educação. Às vezes também a dificuldade mostra para os outros que estão testemunhando o seu trabalho o quanto você ainda vai enfrentar pela frente. E eu acho que assim, essa dificuldade do mestre em falar para aquelas pessoas ali, talvez tenha fortalecido os seus discípulos de saber que o caminho não ia ser de flores, né? Que o caminho não seria fácil, que existiriam, porque às vezes você fala assim, como a gente estuda, como a gente fala, cada um está no seu degrauzinho evolutivo e por aí vai. Mas às vezes na prática a gente não consegue ver que o outro não está no mesmo grau e que a gente não está no mesmo grau de outros que estão, né, um pouco mais à frente que a gente. Então, quando ali Jesus encontra essa resistência, encontra esses questionamentos, essa coisa de diminuir, né, a pessoa dele, a importância dele ali na prática, foi talvez um grande ensinamento dos seus discípulos, porque ali eles viram realmente que se você quer uma coisa, você vai encontrar o solo fértil como vai encontrar o solo arenoso, né? E isso não quer dizer que você vá desistir, nem quer dizer que você encerra seu trabalho ali, né? Que você vai parar por ali. Você tem que buscar o solo fértil. Mas, às vezes, o solo arenoso é um aprendizado, a dificuldade ali é um aprendizado. Muito bom. Silvinha? A Denise levantou a mão de novo ou é só... Tá. Fala, Silvinha. 2 pontos que eu queria salientar. Primeiro, a questão do orgulho. Por que ele e não eu? Essa questão se ele foi criado junto conosco, se ele cresceu, brincou, estudou, morou conosco, por que ele e não eu? O segundo ponto que eu queria salientar é que os judeus esperam até hoje a chegada de Cristo, né? Então, muitos que conviveram ainda estão esperando, mesmo reencarnando. Então, é isso. É isso aí, minha flor. Bom, pessoal, seguindo um pouquinho aqui, Caminho do Reino, esqueci de colocar aqui, mas é um livro do Honório Onofre de Abreu, psicografado pelo Wagner. Eu peguei o mesmo texto e peguei trechos dele no decorrer da perícope, tá? Então, aqui é só um trechinho, referente aí ao começo, né? Então, cientes de que Jesus entrou no mundo para conduzir-nos ao reino de Deus, sem qualquer subterfúgio ou nota de superioridade pessoal, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, compreendemos que operava ele pela espontaneidade e sem nenhum aguilhão externo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É exatamente isso que significa operar no sábado, o 7º dia em que, na simbologia da criação universal, Deus descansou de sua obra. Jesus, espírito puro, mesmo usando um corpo de carne, não mais estava submetido ao jugo da matéria, o que lhe permitia o pleno domínio das circunstâncias existenciais que lhe assumia para alavancar o processo moral do planeta. O que ele está querendo dizer com isso, essa história aqui do operar no sábado, né? A gente viu algumas reuniões atrás o que representava o sábado, né? O sábado era
vamos dizer assim, o fechamento, o ápice, né? Era o último dos ciclos, vamos dizer assim. Você passa por diversos ciclos da sua semana, ou seja, da sua existência, e no sábado da sua existência você está num patamar, assim, no caso de Jesus, o sábado de Jesus, é o patamar do espírito puro, do espírito elevado, né? Até eu lembro que a gente relacionou o sábado era o momento onde você, na verdade, o símbolo, né, a questão do sábado, era o dia, o momento em que você tinha que santificar o dia. O que era santificar o dia? Era reservar. O santificar significava reservar para Deus, né? Então, era o dia que você tinha que dedicar ao estudo, à meditação, ou qualquer atividade voltada para o bem do próximo, ou seja, porque estando fazendo bem ao próximo, você está... Lembra, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, que é igual ao primeiro, que ele fala, amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que amar o próximo significa a mesma coisa que amar a Deus. Quando você está amando o próximo, você está amando a Deus, né? Então, ou seja, quando você está fazendo alguma coisa para o próximo, você está agindo no bem, você está exprimindo o seu amor para Deus. Ou seja, você está no seu momento de sábado, né? Num momento de elevação, de sublimação da sua vida. Então, quando ele fala em operar no sábado, o 7º dia, agora eu vou ler de novo, vocês vão entender melhor. Então, é exatamente isso que significa operar no sábado, o 7º dia, em que na simbologia da criação universal, Deus descansou de sua obra. Por quê? Porque a obra estava completa. Então, ele pôde descansar. Jesus, o Espírito puro, a sua evolução estava completa, entre aspas, até o patamar de Espírito puro, porque a gente sabe que ele continua se elevando, né? Então, Jesus, Espírito puro, mesmo usando um corpo de carne, mesmo tendo reencarnado, sem haver necessidade de reencarnar, não mais estava submetido ao jugo da matéria. Ou seja, ele não se submetia mais, ele não tinha mais influências, vamos dizer assim, do mundo material, né? O que lhe permitia em pleno domínio das circunstâncias existenciais que lhe assumira para alavancar o progresso moral do planeta. Ou seja, com certeza, a atitude dele, ir até Nazaré, ir até a sinagoga, fazer aquela leitura, fazer aquele alerta para o povo, ali, para aquela comunidade, era um processo com o objetivo, sim, de alavancar o progresso moral do planeta. No caso, alavancar o progresso moral daquela comunidade. Né? Comentários? Não? Então, tá. Então, seguimos mais um pouquinho. Aí temos um texto do Emmanuel. Alcione, você quer falar alguma coisa? Bom, sim, vão. E no sábado era assim proibido realizar qualquer coisa, né? Sim. E para ele o milagre era um trabalho, né? Então é interessante que Jesus praticamente ele trabalhou, curou em todos os sábados. Ele ia à sinagoga, quer dizer, ele queria mostrar ali que o sábado foi feito para o homem. E o homem não é o homem para o sábado, né? Então, ele também foi criticado, perseguido por essa questão do trabalho no sábado. Me lembrei por causa de você dizer que o sábado era para meditação e tudo, repouso. No entanto, ele se curava, né? Ele curava no sábado. Eu acho que toda a cura de Jesus foi aos sábados.
É interessante lembrar isso aí, né? Porque realmente ele gostava de provocar, né? Então, Era uma provocação. era uma provocação. A maioria das curas realmente foi no sábado. E é interessante que, apesar de ele ter sido tão criticado por operar no sábado, por praticar, né, certas curas no sábado, ele sempre foi criticado em todas elas, né? E o povo ali estava pedindo para ele fazer alguma coisa no sábado, né? Para você ver como existe a contradição no coração da criatura, porque se não podia, porque esse conceito de santificar o sábado, no sentido de realmente reservar para um momento que você se dedica a Deus, ao próximo, né? Esse conceito, na verdade, esse entendimento, na verdade, vamos dizer assim, esse entendimento quem trouxe foi Jesus. Porque na época o entendimento era no sábado, a única coisa que você pode fazer é para a sinagoga e ouvir o escriba que vai falar ali, o rabino que vai falar, mas você tinha que repousar, não podia carregar as coisas, não podia andar muito, não podia trabalhar, não podia fazer nada, né? Que era assim, era como que um pecado grave, né? Trabalhar, fazer alguma coisa no sábado, né? Inclusive fazer as curas, né? Mas eles estavam pedindo para que Jesus fizesse, né? Interessante isso, né? Interessante isso. Sheilinha? Então, eu acho que Jesus foi muito generoso, porque ele foi falar isso, dar essa notícia, exatamente num dia que todos tinham também elementos para estar mais espiritualizados, para estar com o coração mais aberto para ouvir. Ele não foi fazer isso numa segunda-feira, quando todo mundo tinha que ir trabalhar, ele foi fazer no sábado dentro da sinagoga. Então, gente, eu tô tipo assim, eu tô desafiando vocês, espiritualizem-se, ouçam isso com ouvidos, né, mais elevados. Mas não teve jeito. Lindo, Sheila, você falar isso, muito legal, muito lindo mesmo. Foi realmente, né? Ele foi no momento onde os corações deviam estar abertos, onde as mentes deviam estar elevadas, né? Ou seja, coração aberto para receber uma coisa linda dessa, tá? A luz estava aí na frente deles e eles estavam se recusando a ver, né? Estava tudo ali e já, assim, sabiam que ele tinha feito diversos fenômenos, sabiam já, né? Que ele tinha feito isso. Então, era meio que óbvio aquilo, né? Mas eles não aceitam, né? É interessantíssimo isso que você falou. Muito legal. E tem mais um texto aqui, gente, do Emmanuel, que ele está comentando exatamente esse versículo que a gente está vendo aqui, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente aqui. Se houve alguém na Terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu, segundo a notícia dos evangelhos. O bom livro é sublime roteiro de claridades espirituais, constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. É interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Indicaria semelhante atitude determinada obrigação convencionalista aos aprendizes do cristianismo? Levantou-se para ler, né? Sabe-se que o divino mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas. É indispensável recebamos as páginas edificantes de coração e mente levantados ao Altíssimo. Há estudantes que tomam as lições divinas tão fortemente agarrados ao chão duro do pessimismo ou da lama escorregadia das paixões bastardas, que impossível se lhe torna a retenção
de qualquer raio mínimo de claridade espiritual. Faça imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Não é possível receber mensagens de Cristo e sugestões do mal ao mesmo tempo. Relaciona o Evangelho de Lucas que, chegando o mestre a Nazaré, onde se demorara a maior parte de tempo na sua passagem pela terra, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação, consoante seu costume, e levantou-se para ler. Todo aprendiz tem sua Nazaré, sua zona de atividade rotineira. É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar as possibilidades espirituais em face dos apelos divinos e, no instante de entrar em contato com os ensinos superiores, deve erguer a mente a Deus, a fim de que o Pai encontre lugar adequado em nós para conceder com proveito as suas bênçãos divinas. Então, a gente lembra assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem o seu dia de trabalho, né? Então, vai para o trabalho, sai do trabalho, volta para casa, e quando chegar em casa, por exemplo, vai ter o seu momento de estudo, o seu evangelho lar, sei lá, vamos supor que vai ser o evangelho lar, né? Agora, vamos supor que ele saiu do trabalho, enfrentou um trânsito danado, alguém fechou, ou seja, ele ficou todo nervoso, todo irritado, aconteceu alguma coisa complicada no trabalho, ele está atordoado, ele chega em casa atordoado. Ele vai pegar o livro e vai ler? Não tem como assimilar, não tem como receber alguma coisa com aquele estado emocional, né? Então, cumpre a cada um de nós, quando vai se propor a uma leitura, se propor a um estudo, né? Se propor a uma reunião, realmente buscar antes a sua serenidade, né? A sua calma, buscar essa conexão com o mais alto, né? Por isso que a gente sempre faz a nossa prece, não é isso? Ele, na própria passagem da multiplicação dos pães, na hora de ele multiplicar os pães, o que ele fala, o que ele pede? Peça para que as pessoas se assentem. Peça para que as pessoas se acalmem, se tranquilizem, para que elas possam receber o pão que eu vou dar para elas, né? O alimento que eu vou dar para elas, né? Até ele mostrou isso para a gente, até fisicamente, vamos dizer assim, né? Na multiplicação dos pães. Nas duas vezes ele fala isso. Peça para as pessoas se assentarem, né? Se acalmarem, buscarem serenidade, para que a gente possa realmente passar para elas o necessário para cada uma delas. Então, esse levantou-se para ler é um detalhe pequeno, mas é um negócio muito importante para cada um de nós. Até quando você vai ler qualquer coisa, né? Não estou fazendo nada, vou ler um livro. Faz uma respiração profunda primeiro, né? Busca um pouquinho, ficar um pouco mais calmo, um pouco mais sereno. Depois busca a sua leitura. Você vai ver que a sua leitura vai ser muito mais produtiva, né? Isso é muito interessante, essa observação aí de Emmanuel. Fala, querida. Eu pensei nisso assim, antes de uma reunião de família, né, também, alguma coisa mais difícil. Exatamente. É bom fazer uma prece. Aí. Exatamente, cada vez que você vai entrar, até não só numa reunião de família, né? Mas até numa reunião de trabalho, às vezes, que você sabe que que vai ser um momento assim, talvez desafiador, um momento difícil, né? Sempre, né? A oração sempre vai ajudar, né? Sempre, sempre. Não tem como dar errado, né? Não tem como. Não tem como. Mais alguma coisa, gente? Hã? Na sequência, então, vem a parte que ele vai ler, né? Foi dado a ele o livro do profeta Isaías,
Eu pus tudo aqui porque é o que ele leu, né? Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disso, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor. Então, primeira coisa, eu coloquei aqui, gente, fui buscar lá qual é o trecho que está em Isaías, que ele realmente leu, tá? Então, veja, está lá no capítulo 61 de Isaías, está escrito assim, no comecinho do capítulo: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque o Senhor me encheu da sua unção. Na verdade, Isaías aqui está falando realmente, porque Isaías é um profeta messiânico, né? Um profeta, o que mais falou do Messias, né? Então, ele está falando aqui do Messias, né? Vou ler de novo. O Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque o Senhor me encheu de sua unção. Ele me enviou para evangelizar aos mansos, para curar os contritos do coração e pregar remissão aos cativos e soltura aos encarcerados, para publicar o ano da reconciliação do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para pôr aos que choram de Sião e dar-lhes coroa por cinza, óleo de gozo por pranto, em lugar de espírito de tristeza, manto de louvor, e os que estão nela serão chamados os fortes de justiça, plantas do Senhor para lhe darem glória. Então, ele fez referência, vamos dizer assim, a esse trechinho aqui de Isaías, que falava sobre o que era a missão do Messias, o que o Messias ia fazer, né? Por isso que o povo acaba ficando super escandalizado quando ele fala: essa profecia acabou de se cumprir. Estou aqui para fazer tudo isso daí, estou fazendo tudo isso que está aí, que Isaías falou. Aí o povo caiu das pernas, né? Tá? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Eu coloquei aqui um trecho, é um trecho também, o título é O Evangelho por Dentro, de Paulo Alves Godoy. Terminada a leitura do trecho profético, enrolou de novo o pergaminho com o mesmo ritual e entregou-o de volta ao ministro. Sentou-se na banqueta, fixou o presidente, depois os sacerdotes, escribas e doutores, e em seguida o vulgo de cujo seio acabava de sair. Todos estavam atentos, aguardando a palavra daquele filho de carpinteiro que se propunha a dissertar sobre a mais importante, conhecida e debatida profecia messiânica do profeta Isaías. Após aguçar bem a curiosidade e a angústia dos presentes, sob assombro geral, lhes disse o mestre com autoridade: pois bem, hoje se cumpre em mim o escrito que acabais de ouvir. Quer dizer, ele sentou, acalmou, porque se ele sentou, parecia que ele tinha acabado, né? Era só a leitura e acabou, pronto, né? Mas não, a gente lembra que os rabinos, eles se sentavam e os discípulos se sentavam aos seus pés para ouvi-lo, né? Então, o fato dele assentar-se não queria dizer, na verdade, que ele tinha terminado. Então, ele sentou, acalmou ali, ficou aguardando ali, como ele falou, após aguçar bem a curiosidade e a angústia dos presentes, pelo assombro, né? Jesus fala isso aí, que tinha se cumprido esse escrito aí, que eles com certeza conheciam bem, porque da forma que eles almejavam a vinda do Messias, né? Então, esse trecho, com certeza, era um trecho que eles conheciam muito bem, né? Muito bem. Então, prosseguindo aqui o texto do Paulo, demonstrando a sua submissão ao Pai,
como querendo provar que não é Deus, mas Filho de Deus, eleito para evangelizar os homens e mulheres de boa vontade, Jesus deixou bem enfatizado que foi enviado pelo Pai para curar os quebrantados do coração. Quebrantados do coração são os que sofrem injustiças e perseguições, os que levam vida de agruras e de sofrimentos de todos os matizes. Mulheres que encaram a maternidade e a responsabilidade do lar como sublime sacerdócio e vertem lágrimas diante dos desregramentos e sofrimentos dos seus filhos. Homens que levam uma vida de sofrimentos gratificadores, de trabalho constante, dedicando-se à tarefa árdua de edificar a moral de seus filhos, dando-lhes sustentação e instrução, procurando encaminhá-los no roteiro do bem. Todos os que encararam a vida como forma eficaz de aprimoramento espiritual e que, por isso, suportam com estoicismo as privações e tribulações que os acometem, enfim, todos os doentes do corpo e da alma. Jesus veio para apregoar liberdade aos cativos, da letra que mata, ao que se achavam subjugados pela superstição, pelo fanatismo, pelo obscurantismo, pelos dogmas, pelo falso zelo religioso, pela imoralidade, pela observância de vãs tradições, pela idolatria, pela avareza, pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, pela vaidade. Tudo isso a gente encontrava naqueles que estavam ouvindo ali. A estes, ele veio pregar a verdade, ensinando que somente através dela podem libertar-se dos preconceitos e das viciações de todas as modalidades. Somente o Espírito vivifica. Dar vista aos cegos que não querem ver, aos homens que obstinadamente se encastelam nas muralhas da mentira, os quais, devido ao endurecimento de seus corações, se recusam a tomar conhecimento da verdade, preferindo antes se ocultarem sob o véu dos convencionalismos terrenos. Pôr em liberdade os oprimidos pelo peso de doutrina e práticas inglórias, que vivem sob o jugo de ensinamentos retrógrados, de práticas aberrantes e inconsistentes, de formalismos esdrúxulos, de dogmas absurdos, sempre desatentos às verdades novas que Deus faz periodicamente suscitar a terra através dos seus arautos que descem dos planos superiores da espiritualidade. Achei muito lindo esse texto do Paulo Godoy. E aí, crianças? Fala, Alcione. Bom, aí, nesse caso, ele vai a Nazaré, ou ainda não tinha, ele já tinha saído de Nazaré, né? Não, ele viveu em Nazaré, né, na infância, na adolescência, ele tinha saído, já tinha passado por Cafarnaum, Jerusalém, já tinha feito alguns fenômenos, né? Já tinha, por exemplo, transformado água em vinho, curado algumas pessoas, etc. Então, ele volta para lá depois de um tempinho, né? Ele volta para lá e acontece isso. Porque a Maria, a mãe dele, né? Quando manda ele transformar água em vinho, quer dizer, ele na adolescência, ali em Nazaré, ele deve também ter feito algumas coisas. A gente não tem notícia, né? Mas a gente sabe que a primeira manifestação pública dele foi a transformação da água em vinho. Mas Maria
Maria era um espírito diferenciado, né? Maria era Maria, né? Maria seguramente tinha conhecimento da condição do filho dela, entendeu? Seguramente ela sabia. Então, quando ela pede para ele transformar água em vinho, ele já tinha, ele não estava em Nazaré, né? Foi em Canaã, né? Ah, sim, sim. Então, ele já tinha saído de lá. Essa turma, então, não foi ao casamento, né? Porque não era em Nazaré o casamento. A gente não sabe quem que estava no casamento, quem não estava, mas provavelmente, como diz aí algum trechinho dos evangelistas, eles já tinham conhecimento de que ele tinha feito, as notícias corriam, né? Talvez alguém que tivesse no casamento estava lá, junto ali na sinagoga. O Lázaro, por exemplo, que não sei quem foi que comentou, acho que foi a Sheilinha que comentou, não lembro quem foi, né, como era um amigo muito querido, né? Espera um pouquinho. Vitória, quietinha, por favor, quietinha. Né, o Lázaro, que era um amigo muito querido, e como a família lá das bodas de Caná também era uma família muito, muito amiga, talvez até ele estivesse lá também, talvez estivesse presenciado, né? Mas essas informações a gente não tem. Quem estava no casamento e quem estava na sinagoga, a gente não sabe. Sheilinha? Você falou o que eu ia falar, assim, a fama dele chegava antes também do que ele tinha feito. As coisas, né? A gente até leu isso num outro momento anterior, que antes dele chegar, já chegava. As coisas... Tinha telefone sem fio lá. Então, estava meio no ar as coisas que ele tinha feito já também. A gente leu uma frase dessa, né? Que a fama o antecedeu. Não leu alguma coisa assim na lição passada? Eu não lembro bem, Sheila, mas a gente deve ter falado isso sim. Era só isso. Algum comentário mais? Não? Tá. Só voltando aqui um pouquinho, né? E o Paulo aqui, ele comenta todas as questões que estavam lá no texto que ele tinha lido de Isaías, né? Ele comenta e explica um pouco, né, sobre cada uma delas, né? Aí, gente, tem uma menina aqui que está me exigindo de companhia, tá? Aí, linda, maravilhosa, hein? essa é a Vitória, é a última que chegou. Mas já chegou há uns 3 anos aqui em casa. Vamos lá. Na Sabedoria do Evangelho, do Torres Pastorino, também tem um pedacinho, a gente vai pegar vários pedacinhos aí no decorrer do estudo. O texto de Isaías foi escolhido, suas palavras revelam a doutrina de Jesus. Lógico, né? O que estava lá era toda a missão de Jesus, né? Que tudo que ele ia fazer estava lá no texto de Isaías, né? Aliás, a gente vê que, em termos dos profetas, né, é o que mais fala, é o mais fiel, vamos dizer assim, com relação a todas as coisas que aconteceram realmente com Jesus, né? Então, já preconizada por Isaías, um dos maiores profetas médiuns que apareceu na Terra. Começa esclarecendo que um Espírito do Senhor está sobre ele, ou seja, declarando aberta e taxativamente que se encontrava mediunizado, recebendo um espírito que é bom e elevado do Senhor, o Espírito do Senhor, né? Esse espírito o ungiu, ou seja, o cristificou, para que ele pudesse realizar sua missão. Observemos que o médium, o profeta, não age por si, é intermediário, é o médium, né? Não alcançou por si mesmo a cristificação, pois nesse caso seria mestre e não medianeiro. Daí a necessidade de que venha sobre ele, envolvendo-o, um Espírito do Senhor, para ungí-lo com a finalidade de sustentá-lo para a boa execução dos trabalhos espirituais.
na falta de mestres encarnados na terra, os espíritos do Senhor servem-se de instrumentos aptos a substituí-los, que é a mediunidade, né? E a prova é que, por vezes, quando o Espírito do Senhor se retira, os intermediários fraquejam. E a tarefa era anunciar as boas notícias ou evangelho aos mendigos. Interessante, né? Mendigos está lá na fala dele. Não aos mendigos materiais, de moedas ou de pão, mas aos mendigos do espírito, aqueles que sentem fome e sede de espírito e o mendigam ao Pai. Nesse mesmo sentido, Jesus proferiu a bem-aventurança: felizes os mendigos do espírito, ou os pobres de espírito, né, como a gente conhece mais, ou seja, os que mendigam com lágrimas o dom do espírito. A esses sequiosos de espiritualizar-se serão dadas as boas notícias. Então o profeta anuncia que vem proclamar a libertação dos que estão cativos na matéria, a restauração da vista espiritual aos que estão cegos, sem ver a verdade, mas ainda para pôr em liberdade os oprimidos pela carne, pois doravante terão a faculdade de, mergulhando na consciência cósmica, não mais sentirem o peso da matéria que lhes oprime a mente e o espírito, conforme dizia o sábio do livro de sabedoria, Tolstói. O corpo que se corrompe, que se coagula na matéria, pesa sobre a alma, e essa habitação terrestre abate o espírito que pensa muitas coisas. Além disso, vem proclamar o ano, isto é, a época, aceitável ao Senhor, pois ele só espera a preparação do homem para aceitá-lo e nele manifestar-se. O que me ocorreu aqui enquanto eu estava lendo, quando ele fala aqui, por exemplo, dos mendigos, né? Não aos mendigos materiais, né, de moedas ou de pão, mas os mendigos do espírito, aqueles que têm fome e sede de espírito, ou seja, aqueles que têm fome de receber realmente essa espiritualização, essa elevação, né? Que, na verdade, teria que ser o estado de espírito que deveriam estar aquelas pessoas, como a Xerinha estava comentando ali anteriormente, né? Só que, como a Silvia falou, o orgulho foi tão grande que eles não admitiam que tinham essa fome e sede aí de espírito. Eles não admitiram, né? Na verdade, o fato deles se escandalizarem, deles se indignarem com aquilo, é fruto o quê? Era fruto do orgulho, da vaidade, né? De como acho que foi a Silvia que falou, né? É o cara que viveu aqui com a gente, ele fazia jogava bola comigo aqui, como é que agora ele está aí? Eu não sei se ele jogava com bola, né? Mas o cara que brincava aqui com a gente, né? Agora está aí querendo falar coisa aí, né? Comentário, gente? A gente vai falar o que é o ano aprovado aqui, porque o ano aprovado está escrito, né, nesse pedacinho aqui. Olha aí. Opa, desculpa. Então, foi dada a leitura, né, aqui no 18, né, toda a missão dele, na verdade, está aqui explicitada a missão de Jesus aqui na Terra, né? E finalizou, e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor, né? Então, o que é o ano aprovado? A única coisa que eu achei foi do Paulo Godoy também, mais um trecho do mesmo texto, viu? Que a gente começou a ler lá atrás. Veio Jesus anunciar o ano aceitável do Senhor,
simbolizado na assimilação e aceitação das verdades evangélicas reveladas por ele há quase 20 séculos, e cujo ensino lhe custou a própria vida no cimo do Calvário, após transportar pesada cruz. Essas verdades representam um poderoso e eficiente instrumento que leva os seres humanos a enveredarem pela senda tortuosa, mas edificante da reforma íntima, após terem adentrado a porta estreita do ensinamento evangélico. Essa reforma interior leva o homem à redenção espiritual, que o mestre Nazareno simbolizou como sendo a conquista do reino dos céus. Quer dizer, seria um momento onde o reino dos céus seria realmente implantado no coração de todos, né? O ano aceitável do Senhor representa a nova era inaugurada pelo Cristo, quando os céus premiaram a terra com a dádiva generosa da revelação cristã, fazendo com que um fulgurante facho de luz passasse a clarear a consciência de todos os homens de boa vontade, iluminando de forma intensa os horizontes do mundo. Muito lindo isso, gente, né? Passou ali um facho de luz intensa e tantos não aproveitaram, né? Alguns aproveitaram, tantos outros não aproveitaram. E aí, crianças? Fala, minha flor. Essa passagem aí lembra o que a gente já sabe, que é a questão de essa ampliação da consciência. Ele mesmo fala, faz com que a gente tenha que enveredar por sendas tortuosas, torturantes, difíceis, né? Porque aí a gente vai ter que ver as próprias mazelas, o próprio interesse pessoal, o próprio egoísmo, o próprio orgulho, e vai ter que encarar isso, e aí a gente não quer, né? A gente foge um pouco disso. Hoje ainda, né? Foi isso que aconteceu. Eu acho que, por mais que a sementinha tivesse posta, as questões estavam ali colocadas, e ainda que muitos falassem assim, eu quero, né, ver, eu quero esse Messias, assim, eu gostaria que ele viesse, mas na hora que a luz te ilumina, você, sei lá, a gente pode não estar preparado, né? Enfim, tem gente que não. Tem gente, não, eu não sei como falar, talvez todos nós, em algum nível, temos medo da felicidade, até, entendeu? Da luz, e a gente não sabe o quanto que seria bom a gente ir por essa senda tortuosa, porque vai valer a pena, entendeu? Mas a gente não sabe disso. Exatamente, Shelinha, vai valer a pena. Mas o desconhecido sempre é assustador, né? Então, quantas vezes a gente está com essa luz na nossa frente, mas é o que Jesus falou para Simão Pedro também, né? O homem é mais frágil do que perverso, né? É no sentido da gente não estar ainda preparado para todos os testemunhos, né? A gente está caminhando, apesar de nós aqui, né? Acredito que todos nós aqui presentes temos um certo conhecimento do Evangelho, da doutrina, todos nós temos, né? E todos nós sabemos isso que você falou, que a gente, para realmente chegar no ano aceitável, no momento aceitável, na conquista realmente do reino dos céus, plenamente em nossos corações, a gente sabe que existem muitas dificuldades, não é um passeio assim tão agradável todos os momentos, né? E vai ter momentos que a gente ainda não vai estar preparado, mas um dia a gente está. Ele falou que é do átomo ao arcanjo. Um dia a gente chega lá. A gente tem que ter a humildade de reconhecer o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente consegue, o que a gente não consegue,
Humildade e se perdoar quando a gente não consegue, porque a gente ainda... E coragem, né? Como diz Guimarães Rosa, a vida pede coragem. Pede para coragem. todos nós. É isso aí. A Silvinha tinha levantado a mão. Eu só ia dizer que a luz cega, né? Não sei. Se tu olhar direto para ela. Então, vai de tu acreditar que o teu caminho está certo e seguir a luz, mesmo sendo cego. É isso. É isso, é aquela coisa que fé realmente é aquela coisa que você primeiro pisa e depois vê se tem o chão embaixo, né? E não é todo mundo que consegue, né? Nós ainda não. Eu, particularmente, tenho que olhar bem onde eu vou pisar primeiro. Ai, ai. Pessoal, acho que a gente vai parar por aqui, né? Paramos aqui, então, nesse versículo aí, no ano aceitável do Senhor, e semana que vem a gente prossegue aqui, ó. Aí a gente vai começar a falar sobre a reação do pessoal com relação à atitude dele, né? Tá bom? Então, ó, depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se, todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Ele escolheu a parte que os caras talvez mais conheciam, né? Era a parte que eles mais desejavam que realmente acontecesse, porque era o Messias, eles queriam o Messias, né? E aí o Messias está diante deles. E eles... Vamos ver, semana que vem a gente vê. Tá bom? Tudo bem? Então, muito obrigado. Reunião Paulo, ótima, excelente. Semana que vem a gente prossegue. Fala, querida. você sabe se esse momento aí de Jesus foi antes ou depois que ele perguntou assim se eles sabiam quem era João Batista, que aí ele falou era Elias? Você Eu não sabe sei. em que momento foi essa passagem dentro da trajetória de Jesus? Foi muito antes da crucificação, foi quase perto, sei lá. Eu não Você sei sabe? dizer agora, mas eu tenho condições de verificar direitinho. E me lembra, por favor, semana que vem que a gente fala sobre isso. Eu tenho condição de saber. Ah, que legal. Obrigada. Tá. Então tá. Então, muito obrigada a todos. Foi uma reunião maravilhosa. E se Deus assim o permitir, a gente está de volta aqui a semana que vem, prosseguindo aí com mais um versículo. Tá bom? Beijinho no coração de todos.